Olá, queridos! Tudo bem com vocês? A história para esse final de semana está registrada aqui em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 a 10. Essa história tem várias partes, né? Mas nesse momento nós vamos nos concentrar nesses versículos de 8 a 10. É o momento em que Eliseu vai, à casa da sunamita e ela ali com seu esposo decide construir um quarto, para o profeta Eliseu. Para essa história, você pode levar uma Bíblia ilustrada, mostrando as imagens enquanto você conta a história. É uma história curta, tá? Nós queremos, com essa história, incentivar as crianças a terem bondade para com os profetas de Deus, a terem bondade para com seus pastores, que são homens de Deus, que falam da palavra de Deus, a elas verem no exemplo da mulher sunamita um exemplo a ser seguido, Ela era hospitaleira, atenciosa com aquela pessoa que vivia em prol da obra de Deus. E você pode levar as imagens, como eu falei, em Bíblia ilustrada, você pode levar bloquinhos, quem sabe, aqueles bloquinhos de encaixe, já alguns pré-montados, e ali então você construir rapidamente um quarto enquanto você conta a história. O que eu vou usar aqui, que eu sugiro para você, é que você leve uma caixa de sapato, tá? Aqui ela está normal, eu vou encapar essa caixa por dentro com papel branco, qualquer que você tenha aí, tá? Você pode também levar 2 caixas, porque a história diz que ela construiu o quarto para Eliseu em cima da casa dela, né? Então você pode colocar, na hora da história, uma caixa maior e uma caixa menor em cima, que você corta a tampa, A minha aqui eu vou cortar depois, e encapar. Na parte de baixo, se você quiser, deixe ela vazia mesmo, ou coloque alguns elementos para simbolizar uma sala, tal. Para a parte de cima, que é o quarto de Eliseu, eu vou sugerir para você essa imagem, você vai imprimir, essa imagem, vai pintar esses elementos, e na hora da história, então, quando você colocar o quarto de Eliseu, em cima da casa, você vai então pedir para as crianças o que foi que ela colocou no quarto de Eliseu. Você pode ler esse trecho da história antes, e elas vão falar, uma cama, e você vai e coloca a cama. A lamparina, a mesa, a cadeira, e ali então você conta, enquanto você conta a história, coloca os elementos, elas vão super amar, vai super chamar a atenção, e aí, então você finaliza, dando o objetivo dessa lição, que assim como aquela mulher foi tão atenciosa para com o profeta de Deus, para aquele homem de Deus, nós também podemos ser atenciosos, amáveis, com os pastores, as pessoas que dedicam sua vida a falar de Deus, também valorizar os livros que nós temos de profetas, como no caso da Igreja Adventista, os livros de Ellen White, que são livros tão maravilhosos, E aí então elas vão gostar muito desse recurso, vai chamar a atenção. E aí então apele para a criança, para que dediquem a usar as suas mãos, os bens que Deus deu a elas, os recursos, para fazer também bem às outras pessoas, e principalmente, como diz a história aqui, aquelas pessoas que dedicam a sua vida a servir a Deus. Tenho certeza que vai ser uma história bem interessante. Vamos lá! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Quem é que gosta de receber visitas importantes em casa? É muito bom recebermos visitas, Por acaso, algum profeta já foi em sua casa? Um pastor? Talvez nunca tenha ido, mas poderá ir algum dia, não é mesmo? A história de hoje conta sobre uma mulher sunamita. Sunamita não era o nome dela, é porque ela morava em uma cidade chamada Sunem. Por isso, de Sunem, sunamita. E a Bíblia diz aqui que certa vez um profeta de Deus, Eliseu, passou por lá e ela deu pão para ele comer. Aquela mulher percebia que Eliseu era um homem muito especial, um homem de Deus. Quando Eliseu foi embora, ela disse para o marido, vejo que esse homem sempre passa por aqui, passa por nós. Ele é um homem de Deus, aquela mulher percebeu. Vamos fazer uma coisa? Ela disse para o marido. Vamos construir um quarto em cima da nossa casa. E assim, toda vez que o profeta passar por aqui, ele vai ter aonde dormir. Uau! Já pensou que ideia que ela teve? Que bondade, que disposição no seu coração, em ser tão acolhedora com aquele homem de Deus? E assim ela fez. Ali então havia a sua casa.
E ela então, seu marido, com tijolos muito bem feito, construiu então um quarto em cima da sua casa, para que Eliseu pudesse ter aonde dormir quando passasse por ali. E naquele quarto ela não deixou vazio, ela colocou móveis para que ele ficasse muito bem instalado e confortável. Sabe o que ela colocou ali, naquele quarto? A Bíblia diz, aqui no versículo 10, o seguinte: façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Sempre que ele vier à nossa casa, terá aonde ficar. Então ali ela começou a organizar aquele quarto. E o que foi mesmo que ela colocou naquele quarto, crianças? Ah, uma cama. Que mais? Sim, o candeeiro, a mesa e uma cadeira. E assim aquele quarto ficou lindo, perfeito. E Eliseu, quando voltou por aquele lugar, ficou muito feliz, muito grato por toda a bondade daquela mulher. Essa história, criança, nos ensina que nós também podemos usar nossos recursos para fazer bem aos profetas de Deus nos dias de hoje que nós temos, aos pastores, às pessoas que dedicam a sua vida para falar da palavra de Deus. Sempre quando alguém vier à sua casa, trate com carinho. Talvez você não vai construir um quarto para essa pessoa, mas você pode tratar ela com carinho, com respeito. Você pode orar por essa pessoa e fazer o seu melhor para que ela se sinta acolhida, né? E feliz enquanto faz a obra de Deus. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, obrigado por essa história que nos ensina que podemos ser hospitaleiros e bondosos para com as pessoas que vivem para Deus, assim como aquela mulher sunamita foi para com o profeta Eliseu. Dá-nos um coração igual ao teu, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história.